Vamos continuar o bate-papo de hoje, né? Professor Carlos Beckman, da Lifec. Professor Júnior, professor Bruno, bem-vindos novamente. Vamos ver se o Beckman já está por aqui. Bruno, Júnior, estamos só esperando aí o Beckman entrar. Steve, grande abraço, meu amigo. Rodrigues, abraço. Ó ele, Edivane. E aí, doutor? Tá escutando? Caiu lá a conexão. Rodrigues, abraço. Pronto, estou ouvindo. Deu certo agora. Pronto. Agora me escuta bem? Estou escutando. Boa tarde. Garoto. Beckman, primeiro agradecer, né, esse bate-papo que você está tendo conosco aí, né, e dizer da nossa admiração e respeito por tudo que tu tens feito com o futsal cearense, pelo trabalho que vem desenvolvido aí há longos anos com o futsal, né, e a gente espera que você possa demais contribuir com esse seu conhecimento aí nessa longa caminhada, cara. Obrigado pelas palavras. Estamos aqui para contribuir o máximo que a gente puder. Beckman, como é que começou, velho, o interesse, né, pelo futsal? Você era atleta, né? E aí a parte de gestão, como é que surgiu esse interesse? Paulinho, meu início não foi diferente da grande maioria da minha época, né? A oportunidade que a gente tinha de conhecer o futsal e praticar o futsal era através dos colégios, né? As copas colegiais, os interclasses e algumas copas de integração com as escolas particulares e as escolas públicas. Na época, né, tinha uma famosa competição que era a Copa Aldeota. Essa Copa Aldeota que era no Farias Brito, hoje é um mercantil do Pão de Açúcar. Na época ela era o ápice, né, na parte de desporto colegial. E eu tive a satisfação de jogar essa competição, mas bem distante, passando bem distante do colégio integral. O integral ele tinha uma equipe muito diferenciada, então a gente procurava sempre jogar passando longe deles, mas nem sempre era possível. E com isso, né, eu acabei tendo a oportunidade de morar em Porto Velho, passei 11 anos em Porto Velho, tive que acompanhar meu pai, né, que é professor universitário federal, então fui morar em Porto Velho e lá, né, dei continuidade a esse gostar de futsal, a praticar e participei de 2 escolas de futsal lá, o SESC e o Teleclube, né, e praticando, né, a iniciação e também jogando competições amadoras por lá. E depois, em 2000, né, 99, início de 2000, retornei, né, para Fortaleza, de onde eu sou natural. E aí comecei a reencontrar os amigos do bairro, os amigos de colégio, do antigo Castelo Branco, extinto Castelo Branco. E aí comecei a participar de competições independentes, amadoras e a nível metropolitano, chegando também até competições estaduais na categoria adulto. E por lá eu passei como atleta,
passei também como auxiliar e também como técnico, né? Onde eu tive a oportunidade de enfrentar os dois entrevistados, que hoje você teve o privilégio de estar presente, né? O Jesse me tomou uma final da Copa Interbairros, patrocinada pelo governo do estado, acho que você lembra, uma competição com mais de 500 times, amador, né, organizado pela federação. Eu perdi na final, ganhando de 2 gols de diferença, e o Jesse inspirou lá, incorporou lá o craque que é, e virou o jogo na prorrogação, empatou, né, e fomos para os pênaltis e perdi nos pênaltis essa final. Já o Neto, eu enfrentei o Neto, ele como preparador físico do Ceará, né, e eu como técnico do Unibol, tive o privilégio de enfrentá-lo, né, no Campeonato Estadual de 2005. Né? Eu estive no Unibol 2004, 2005, e eu tinha uma filosofia, Paulinho, que era dar oportunidade às pessoas do anonimato, jogadores que eram desconhecidos da grande maioria, pessoas que não tinham essa vivência de jogar uma competição federada, e a gente enxergava neles esse talento, e muitos deles acabaram seguindo carreira, né? Apesar dessa minha trajetória como técnico, nessa parte de dentro de quadra, foi curta. Por que curta? Porque o nosso foco era as competições amadoras, né? Onde a gente tinha uma condição de chegar, né? E eu tive muita sorte de ter bons elencos e chegar, né, nas principais competições de bairro, competições de entidades independentes, e chegava sempre nas finais. E com isso acabou gerando muito uma chateação, né? Porque as competições tinham começo, tinha meio e não tinha fim, né? Às vezes, quando tinha as finais, a gente não recebia as premiações, né? Então isso acabou gerando um desconforto e me desanimei, né? Porra, isso aí não é legal. Então, para eu poder chegar no passe da Alifec, eu tive a oportunidade de ingressar a equipe de esporte e lazer da Secretaria Executiva Regional 1 na época, né? Na gestão da prefeita Luiziane Lins. E lá somei, junto com a equipe, no ano de 2004, tendo como seu gestor principal o Dacildo Mourão, né? Conhecido por todos, né? Ex-árbitro FIFA. E lá comecei a despertar minha aptidão em organizar, né, competições, ajudar e criar cursos de capacitação. Aprendi muito com o Dacildo, é um cara excepcional na parte de execução e de gestão também, de competições. Aprendi muitas estratégias. E por se tratar de ser uma situação de uma entidade pública, né, questão prefeitura, tem a palavra da gratuidade, né? A gente não pode cobrar muito, né, das pessoas quando a gente tem a questão à frente da prefeitura. Então isso acabou me despertando, né, criando estratégias dentro de uma expertise que eu acabei adquirindo, fazer competições com baixo orçamento e proporcionando uma boa qualidade. E isso foi dando uma caminhada, e cada competição, um aprendizado, o network e as pessoas que a gente ia conhecendo, e isso ia fortalecendo, né, tanto um lado motivacional como pessoa, e também um relacionamento com pessoas, que é muito importante. E eu não trabalhava só o futsal na prefeitura, eu trabalhei um leque de modalidades, desde do futsal ao surf, e também tive a oportunidade de ser um gestor cultural, e trabalhei também por muitos anos na gestão pública como um gestor cultural, à frente da cultura e dos eventos dos bairros da Regional 1, na gestão da Luiziane, né? Já agora na do Roberto Cláudio, desde o seu início, passei a ser o gestor da célula de esporte e lazer, né? Onde eu estou até hoje exercendo essa função. E com isso, né, acabou me fortalecendo, acabou me dando uma confiança de fazer do que eu gosto e proporcionar aos meus amigos, meus companheiros que também tinham essa decepção da carência de competições da época, e as poucas que tinham, honrar os seus compromissos, de criar a Alifec. E aí foi em 2006, né, onde primeiro procurei saber o que era preciso para poder constituir uma entidade. Antes de fazer qualquer evento, eu primeiro procurei saber, sondei, estudei,
e fiz acontecer, né? Criei a associação, na verdade, criei a Liga de Futsal do Estado do Ceará, chamei alguns companheiros próximos a mim na época para poder compor a diretoria, mas, na verdade, eu encabeçando tudo, fazendo tudo acontecer, né? Aí criamos o estatuto, nesse estatuto fizemos a ata de eleição da primeira diretoria, e aí seguimos com essa questão de legalização da entidade, né? E aí a gente procurou todos os meios, fizemos todos os mecanismos para que isso acontecesse. E aí, em 2007, com orçamento próprio, né, criamos a Copa Lifec, a primeira Copa Lifec, no período de janeiro a junho, né? Essa competição a gente acabou recebendo 24 equipes da categoria adulto, isso muito pelas competições que a gente começou a organizar pela prefeitura, né? Alguns companheiros de estrada, de competições que a gente participava como concorrentes, a nível de metropolitana, competições independentes e também a nível estadual. Então, nessa integração, conseguimos fazer com êxito a competição, e isso acabou despertando a alegria dos participantes, né? Porque era muito carente, o futsal era muito carente, a gente era só a mercê de competições colegiais, e o pessoal já top de linha que jogava competições a nível de federação. E aí a gente começou a abraçar esse nicho, e aí fizemos uma salada, né? Uma celeuma de praticantes de futsal com o mesmo ímpeto, né? Esse intercâmbio, envolvendo faculdade, empresa, colégio, associação, grupos independentes. E aí, depois da Copa, reaplicamos um formato um pouco mais extenso e criamos o campeonato. E aí fechamos, né? Desde 2007, um calendário de janeiro a dezembro com essas competições. Aí com isso, né? Só na categoria adulto, após 6 anos, a gente se sentiu já um pouco mais preparado para ampliar, né, o leque de oportunidades. Aí a gente acrescentou a categoria sub-17. Aí começamos durante 2 anos fazendo adulto e sub-17 com um calendário anual. Copa no primeiro semestre, campeonato no segundo semestre. Depois daí, desses 2 anos, aí ampliamos o leque do sub-9 ao adulto, né? Fizemos todas as categorias, isso sempre tomando como base a entidade principal, né? O que tinha de acontecer nas categorias, e a gente oportunizando muitas equipes que na época não tinham condições, mas queriam estar jogando, e com o nível de organização e aceitação dos salonistas, acabamos recebendo as equipes também top de linha na época, né? E aí tinha essa geração de conflitos, né? De vários níveis técnicos. E depois de um tempo, eu sou um cara muito motivado com desafios, né? E através de diálogos a gente vê uma certa viabilidade de poder fazer ou não. Aí, junto com o professor Neto, né, nos procurou, e também o professor Pedro Ernesto, aí iniciamos um desafio que foi o Circuito Norte-Nordeste. Uma coisa que foi iniciada pelo professor Salmito há muito tempo atrás, e que há um bom tempo não acontecia mais em nosso estado, né? Principalmente na capital Fortaleza. E aí aceitei esse desafio de gerir essa competição, e hoje estamos na 8ª edição, né? Vamos tentar preparar a 9ª, e na primeira edição contamos só com a equipe de Pernambuco, com 2 categorias, que por ter feito a coisa programada, planejada e feito tudo acontecer do que a gente propôs para os envolvidos, acabou gerando um oba-oba, um marketing de boca a boca, e várias equipes, ao longo da temporada, nos procuraram, querendo saber mais sobre a competição, querendo participar, né? E com isso, na edição do ano passado, tive a grata satisfação de ter 6 estados envolvidos, né? Com equipes de um certo know-how em cada estado que estava sendo representado, né? Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte, Teresina, Piauí, né? Pessoal da Paraíba, pessoal de Pernambuco, e com grandes clubes no currículo desse nosso evento, né? Já recebemos o Sport, o Náutico Santa Cruz, recebemos o Paysandu, recebemos o Remo Atunaluso, recebemos também o Sport da Paraíba. Então, grandes clubes eu tive o privilégio de receber aqui em nossa casa. E aí, na sequência, nesses bate-boca, nessas resenhas,
eu procuro muito ouvir, né, o nosso público, as carências, identificar essas carências. E aí também surgiu o desafio de lançar uma competição para a galera que já estava parada, né, que é o Master. Né? A gente tomou a iniciativa também desse novo desafio. A priori, pensamos nos pais dos atletas da base que jogavam a LIFEC, né? Dar uma oportunidade a um momento de integração e eles poderem praticar o futsal e poder motivá-los a estar incentivando seus filhos também, ser uma referência para eles. E com isso, acabou vindo o que tinha de melhor. Os salonistas que estavam aposentados, ou os caras que estavam parados, voltaram a jogar. Então, o propósito inicial foi todo desfeito. Acabou trazendo uma competição de rendimento, fazendo com que a galera começasse a se cuidar, a se preparar. Os atletas que não tinham idade já contando os dias para poder chegar à idade. E é isso aí, meu amigo. Isso aí é um resumão do que a gente assumiu aí para o esporte cearense através do futsal. E há 2 anos para cá eu estou trabalhando também um futset direcionado para as escolinhas, né, de futebol. O Bruno ele está dizendo, a LIFEC foi e continua sendo um espelho para a LFA. Agradeço muito os ensinamentos do caro Carlos Beckman. Obrigado, Bruno. Obrigado. Eu apanhei muito, apanho muito. Nessa estrada aí, a gente quebrou muitos preconceitos, viu, Paulo? Muitos preconceitos nós enfrentamos e começamos a mostrar, abrir a mente de muitos colegas, muitos profissionais da área, que existem outras alternativas de se praticar com seriedade, com responsabilidade e colher objetivos. E a LIFEC, ela mostrou isso e mostra até hoje, incentivando também, como o Bruno e muitos outros, a desenvolver esse trabalho com seriedade e ajudando a abrir o leque de participantes, de amantes do futsal. Né? A gente tem uma colaboração grande nesse aumento, né, de praticantes. Nós conseguimos trazer muitas equipes do futebol amador, do subúrbio, para o futsal, muitos abnegados da bola aí que desconheciam o futsal, e aí, através do nosso trabalho, motivá-los a estar participando, né? E ao longo dessa trajetória aí, muitos passaram, alguns permanecem até hoje, outros param, retornam, e é isso aí, meu amigo. É essa vivência e esse leque de amizade que a gente acaba criando e conquistando e se agradando a cada dia. Beckman, cara, você não vê que a Liga, a LIFEC, a LFA, a IS, essas ligas, elas não são um complemento da federação, cara? Porque elas podem ser preparatórias ou de transição, né? E muita gente vê como uma concorrência direta. Mas o Manso, ele falou uma coisa muito interessante na entrevista que a gente fez com ele, lá da LFA, é que assim, ó, a tua competição ela não vai me dar acesso aí para uma Taça Brasil que é regida pela CBFS. Eu não tenho condição de ir para uma Taça Brasil e ser visto por um grande clube para o meu atleta aí. Entendeu? Então, assim, você não acha que, dadas as proporções, dadas as importâncias, as ligas, elas não soam como uma, sabe, como um encaixe, como uma possibilidade de se preparar e também de mostrar aos atletas a grandes clubes, não, cara, e não que exista essa concorrência direta, sabe, essa coisa de um querer talvez prejudicar o outro, não sei se é o caso, mas eu vejo que é uma forma complementar e que só auxilia mais no processo de desenvolvimento do nosso futsal, quer seja ele técnico, tático, social. Paulo, eu não me vejo como um concorrente da federação. Pelo contrário, a gente, como também as outras entidades que você citou, o Bruno e o Igor, nós procuramos popularizar a modalidade, entendeu? A gente faz com que vocês, professores, tenham oportunidade de estar fazendo o trabalho de vocês acontecer, né? Fazendo que os atletas tenham uma oportunidade maior de ter um contato, né, daquela situação de jogo, aquela adrenalina, aquela motivação de competir, né, aquela estratégia naquele momento, que isso vai ser infinitamente superior do que um jogo amistoso. Então, a gente, através das nossas ações, elas são muito benéficas para a federação, entendeu? Porque toda equipe que adentra nesse mundo do futsal, ele procura chegar ao ápice,
né, procura evoluir. Então, acredito que a gente sirva de estágio para chegar ao glamour, entendeu? A chegar ao nível elevado, nível profissional, entendeu? Agora, isso vai depender de todos os outros fatores, né? Planejamento estratégico, organizacional, não só dentro de quadra, principalmente na parte fora, né? De gestão. Então, é uma coisa que muitas equipes, muitas pessoas que se atrevem a adentrar nesse segmento, querem levar nos peitos a todo custo, né? Levado a motivação emocional, e isso não é o suficiente, entendeu? Muitos começam com uma meta e contam com outras pessoas, contam com patrocínios incertos, às vezes até por incentivo político, e no meio do caminho ficam na mão e aí fica vendo navios e acaba se extinguindo, né? Não perseveram. Então, eu acho que nós somos sim benéfico para a federação, porque a gente acaba proporcionando e motivando um grupo maior, né, criando oportunidades e motivando com que eles cheguem até a própria federação, né, que é o nosso gestor maior, né, da modalidade. Beckman, você falou uma coisa interessante, e aí assim, a gente vai amadurecendo, a idade vai passando, as experiências e vivências vão acontecendo, e você vai começando a perceber algumas coisas, alguns erros do passado que você cometeu. Você acha que não falta, e aí eu vou usar a sua palavra agora, você acha que não falta um planejamento estratégico por parte das equipes que disputam as ligas e o Campeonato Cearense para que a estrutura ela seja desenvolvida e essas equipes elas possam perdurar na caminhada por longos anos, não? As equipes elas têm que pensar muito na questão da sustentabilidade do seu trabalho, né? E falando de sustentabilidade, cada um vai enfrentar a sua realidade. Alguns com proporções menores, outros com proporções maiores. Nós temos muita dificuldade, né, a nível de prática do futsal aqui em Fortaleza, pela carência de espaços adequados para o jogo, né? E isso acaba gerando um conflito das entidades e também dos próprios participantes, né? A questão do acesso. O Neto comentou até um exemplo aí dos equipamentos do Cuca, que tem 3 ótimas quadras, mas essas 3 quadras não atendem só o futsal. Ela atende um leque de outras modalidades. Como no futuro passado, agora na entrevista que eu dei no Cadeira Elétrica, o Paulo perguntou se o Fut7 é concorrente do futsal. Eu disse que não. Por quê? O Fut7 ele só leva uma vantagem a mais do que a gente, porque hoje tem todo canto, tem campo de futebol 7 compatível para se fazer uma competição da base ao adulto. E não tem choque com outras modalidades. Já o futsal tem. Os poucos equipamentos que existem, muitos não são adequados para a categoria maior e ainda tem um conflito com outras modalidades coletivas. E até outros tipos de eventos, né? Culturais e religiosos. Então, esses fatores têm atrapalhado muito, entendeu? Essa questão de ter uma compatibilidade organizacional, um planejamento entre as entidades. Apesar que, com exceção da federação, existe um respeito, uma ética entre as outras entidades que fazem de forma independente. A LFA, a LIFEC, o IS. A gente procura estar antenado o que cada um está fazendo, em comum acordo com o diálogo com os seus gestores das equipes, para poder fazer o encaixe de jogos. Porque além do encaixe de jogos, nós temos uma dificuldade grande de ter espaços acessíveis para poder fazer o jogo e ainda mais contar com a disponibilidade dos participantes naquele dia, naquele horário e naquele local para poder fazer. Então, o que é que eu vejo? A federação, sabedora disso, a federação sabendo que muitos profissionais, não só a minha pessoa, mas muitos outros, por trabalho já realizado, seriedade, né, de caráter, de profissionalismo, chamar essas pessoas, aproximar, e pelo contrário, eles fazem que a gente não exista, né? Então a gente segue o nosso trabalho, abrimos nossos editais, convidamos os participantes, quem quiser participar, a gente não obriga ninguém, procuramos proporcionar estratégias dentro do nosso alcance, dentro da nossa realidade financeira,
que também a gente tem que estar todo o tempo com o pé no chão para poder começar e terminar um projeto. E às vezes, muitos perguntam, Beckman, como também deve perguntar para o Igor e para o Bruno, por que tu não faz isso, por que tu não faz aquilo? Porque nós somos pessoas responsáveis. Nós procuramos fazer o que está ao nosso alcance. E olha que nós fazemos muito, Paulo. Você é conhecedor, pelo menos a nível de Nordeste, o futsal cearense está muito organizado em termos de opções de se competir. Isso eu escuto dos colegas que vêm para cá. Entendeu? Agora, se tem um glamour maior, se tem um retorno financeiro para quem é atleta, para quem era professor, aí é outra realidade. Mas situações para você estar desenvolvendo, para você estar praticando, a gente tem contribuído muito com isso aí. Entendeu? Concordo, e nós velho. temos um bom exemplo em termos de merchan, em termos de visibilidade, de glamour, é o pessoal de Morada Nova. Porque a federação não procura trazer aquele espelho de um carro-chefe, chamar aquela galera ali realmente impactante, que enche os nossos olhos de felicidade, né? Então a gente espera, não só eu, como todos os outros, chegar no nível daquele ali, né? Popularizar a nossa modalidade a nível de Você está espectador. falando da competição lá de Morada Nova, é isso? Exatamente. Aquilo ali é hoje o nosso carro-chefe a nível de Ceará. Não tem uma Cara, é competição incrível, né? Eu acho que aquele mexa ginásio, no emocional das pessoas, né? eu acho aquele ginásio de Morada Nova o mais bonito ginásio do nosso estado, velho. Eu, Exato. particularmente, cara. Eu acho. E você vê aquele ginásio lotado, com jogadores como tipo 86, os jogadores daqui, sabe, jogando, fazendo grandes jogos, cara, é incrível, né? E assim, é uma organização deles lá da cidade, ali do Vale do Jaguaribe, e contém uma estrutura tão grande, sabe, bicho? Tá na hora da gente começar a olhar e dizer, cara, o que esses caras fazem? Por que a gente não consegue fazer igual? Exato. Né? Exato. Agora, uma coisa é certa, Paulo. O nosso interior, eles são muito, assim, formidáveis em prestigiar o futsal, né? A galera aqui da capital, eu não sei o que é, mas é falta de divulgação, por mais que a gente faça, ou que os envolvidos convide, mas a gente tem sentido uma evasão grande de público, né? Isso em todos os níveis de jogo, desde o estadual adulto à competição de base, né? Os jogos de sub-9 têm atingido um público maior do que os de categoria adulto, porque os pais vão acompanhando os atletas, né? Então, isso eu sinto uma tristeza grande, né? De ver pessoal de Morada Nova. Nós temos que aprender, esses caras têm que nos ensinar como é que se faz para poder motivar essa galera. E com isso faz com que atraia, né, o incentivo privado, né? Os empresários querem ver sua marca bem vista. Entendeu? É isso aí. E a questão que muitos se falam de união, né? Eu não vejo a união. Acho que a gente é cercado muito pela vaidade. Muitos profissionais, existe uma vaidade grande, que a gente tem que quebrar essas barreiras e que todos se abracem, pelo menos que comece uma união de pensamentos para tentarmos ter esse exemplo de uma Morada Nova em todo o Ceará. Entendeu? Verdade. Eu sempre fazer o por eles. Eu vou te fazer uma pergunta que, assim, você me disse que a Liga surgiu com o propósito de massificar o desporto futsal, né? Certo. E aí, assim, com a sua organização, com a organização do Bruno, com a organização do Ivo e estruturação das competições de vocês passaram a oferecer um serviço de uma qualidade muito grande. Você concorda comigo? Concordo. Então, o que acontece? Mas isso depende de uma coisa que as ligas talvez não tenham, que é de um incentivo privado ou público. E aí vocês fazem dos recursos pagos pelas equipes, né, o valor a ser investido na própria competição. É assim que funciona. Não é isso? E aí nós não temos orçamento, né? O nosso orçamento ele é virtual e que a gente passa a realidade para os participantes, que depende deles para que as coisas possam acontecer, né? E aí é uma realidade que existe as inadimplências, uma série de coisas. A pergunta, cara, é a seguinte coisa. O Igor está dizendo aí, a Copies nasceu copiando a Lifec.
Então, o que que acontece, cara? As equipes, elas não são hoje responsáveis por essa oneração ser maior das competições de liga. E isso proporciona que muitas outras equipes elas não venham a participar porque talvez não tenham essas grandes condições. Porque, cara, o que eu vejo são equipes de alto nível jogando essas competições de liga. E muitas outras equipes que talvez, que antigamente jogavam as competições porque o valor era menor, mas também não tinha esse show, né, esse start show que vocês têm hoje, por conta disso. Então, você acha que essa cobrança das equipes, esse querer, não é o responsável por esse afastamento de algumas equipes, e aí a contrapartida é o grande alto nível de organização da competição? Paulinho, ao longo de cada temporada, a gente vai tendo a oportunidade de receber o que tem de melhor, ou em parte, né, do nosso futsal cearense. E com isso acaba tendo que exigir da gente muito profissionalismo e investimento também nos bastidores, né? E ao passar desses anos, essa integração, né, de clubes amadores, né, clubes de grupos de amigos, equipes de grupos de amigos, podendo jogar com equipes de grande referência aqui do nosso estado, nem todos encaram isso de forma positiva. Existe aquele desejo de ser campeão, aquele espírito de conquistar a taça. E com a presença dessas equipes semi-profissionais e profissionais, tem dificultado muito a vida desse povo, tu tá entendendo? E isso tem afastado um pouco. Só que hoje a gente não tem condições de fazer uma competição para eles e, em paralelo, fazer uma competição para equipes semi-profissionais e profissionais. Porque o interessante, tanto para eles, né, que alguns daqueles atletas almejam migrar, né, a carreira de ser um atleta profissional, ou quem sabe ter conhecimento para lá na frente ser um profissional do esporte, uma oportunidade de uma vitrine, né, de você poder ter a oportunidade de interagir com esses grandes clubes, e os clubes que têm um porte maior, um suporte mais profissional, ter uma oportunidade de observar novos talentos para compor seus elencos futuramente. Como a gente conseguiu oportunizar isso em alguns momentos. O próprio Neném, quando foi para o Horizonte, foi um jogo da Liga que o Horizonte, participando da Lifec, jogou contra a Legói lá das Goiabeiras e descobriu o Neném. E que projeto do Legói, hein, cara? O Franklin nunca mais apareceu, né? Exato. Então, durante esse período, eu citei isso, mas existiu vários outros, né? Eu tive a oportunidade no início de carreira, o Bruno Taff, o Tomás, o Chaguinha, o próprio Jesse jogou na Alifec pelo time do Dedé Bahia, lá no Jap, entendeu? E é isso aí, cara. A gente teve a oportunidade de ver esses caras começando e ver hoje a referência que eles são, entendeu? Muitos também já fizeram o papel inverso. Já eram estrelas, já eram referência lá fora, e pela humildade deles e pelo companheirismo com os convites que receberam, vieram jogar Lifec depois de ter um nome já consolidado, né? O próprio Everson que apareceu aí, né? O Gasparzinho, que eu chamo, né? Que é o Carlinhos, né? Da C10 Sports, né? E muitos outros, tu tá entendendo? A grande maioria, quando vem e tem a oportunidade de passar férias aqui, o próprio Adeirto, entendeu? O Júnior Sabiá nunca deu certo, porque às vezes quando ele estava de férias aqui, nunca deu certo, mas é um cara que, quando tiver oportunidade, vem para poder contribuir, né? O espírito de competir junto com essa garotada aí, a galera poder a oportunidade de estar perto dos ídolos, entendeu? Então é isso aí, cara. Trabalhar. Fizemos um bom trabalho, gostei muito, apesar de eu ter participado pouco, essa união das ligas com o Bruno, com o Haroldo, finado Haroldo e com o Igor, somando o que tinha, cada um tinha um de melhor e proporcionamos um negócio mais profissional, tu tá entendendo? Eu acho que o público gostou e vai exigir isso aí da frente, quem sabe num futuro breve a gente possa estar trabalhando também de forma coletiva, pensando em patamar nacional, né? Como você citou anteriormente, que a gente tem potencial para isso, temos conhecimento para isso,
E é isso aí, meu amigo, é fazer as coisas acontecer, com o pé no chão. Meu irmãozinho, Beckman, eu queria te agradecer, você sabe do respeito, do carinho que eu tenho por você, né? E a admiração também. Obrigado pelo tempo, obrigado pelas palavras. Desejo sucesso na caminhada, né? Que a gente possa ter aí um resto de ano fantástico. Se você quiser falar um pouquinho sobre o prognóstico aí para os próximos meses, à vontade. Brigadão, meu amigo. Sobre o nosso retorno, vamos ter que contar muito com a conscientização dos gestores de cada equipe, sendo ela iniciante, sendo ela profissional. Vamos ter que fazer uma nova normalidade, né? Uma nova forma de se fazer o futsal. E isso vai depender muito dos bastidores, Paulo, da consciência, do tratamento, dos treinamentos, da forma de lidar com cada um integrante de cada equipe. Como também nós, gestores, quando for se tratar da logística de jogo e das pessoas que vão estar envolvidas, também vamos ter a nossa responsabilidade. A gente não volta ao normal, Beckman, tão cedo. Não volta. Como eu digo, a nova normalidade, né? Que isso aí vai ter que se tornar o nosso normal, né? Então, cada um tem que se cuidar. A questão das estratégias de viagem, isso vai dificultar muito, né, por causa das aglomerações. A gente vai ter que procurar espaços amplos para poder realizar os jogos. Os atletas vão entrar em quadra com máscara, vão tirar a máscara só para jogar. Quando terminar o jogo, vão ter que botar a máscara de novo. Tu tá entendendo? É nesse tipo mesmo de conscientização. E o antes, o durante e o depois, todos juntos, com muita responsabilidade, com o pé no chão. Isso vai dificultar muito a gente do amadorismo, que para fazer o simples já é muito difícil, Paulo, avalie com esse nível de exigência que vai ser agora, meu amigo. É verdade. O nível de exigência, principalmente os pequenininhos, quando a gente começar a proporcionar o jogo para os pequenininhos, qual é o pai que vai aceitar ficar de fora, que vai querer estar ali do lado da beira do aquário para ver seu filho jogando? Isso de início não vai ser possível, Paulo. Nós somos conscientes disso aí. Entendeu? Então isso vai ser um processo de conscientização. Que isso a gente já vai estar iniciando com o nosso grupo de trabalho, dentro dos nossos atos, do pessoal ali de gestão de quadra, e também muitos diálogos e estratégias que iremos adotar com os donos de equipamento que iremos estar realizando jogos. Isso aí vai ser primordial. Isso vai encarecer o nosso futsal, você sabe disso. A gente já passa por uma dificuldade grande para fazer a logística que a gente proporciona. Então, isso vai encarecer muito. Mas espero de forma positiva, com a compreensão de todos e colaboração, que as coisas aconteçam. E que a gente possa retornar o mais breve possível a essa nova normalidade. Se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado. Sucesso na caminhada. Parabéns por tudo. E tamo junto, meu amigo. Paulinho, um abraço, se cuide, saúde. E em breve a gente está retornando aí, meu amigo, a fazer o que a gente mais gosta. Se Deus quiser. Valeu, moçada. Obrigado pela presença. Grande abraço. Tudo de bom, meu irmão. Um abraço.